Uma boa noite a todos os irmãos, todos são bem-vindos. Para nós buscar a nossa harmonização, para depois bem compreender o Evangelho da noite de hoje, eu vou ler o trechinho do livro Sabedoria Todo Dia para o dia de hoje, que tem um recado para de 24 de julho, que nos diz assim: a felicidade pede ação. Assim como as flores e os frutos resultam da ação da árvore, o estado agradável de espírito brota de procedimentos saudáveis. Como as grandes obras, as pinturas, murais e estátuas admiráveis, que pediram longa paciência aos que os fizeram, o crescimento interior, o controle dos pensamentos e emoções até a vinda dos ideais superiores, pede que se envolva a mente com ideias nobres. Façam-se as ações correspondentes e nisso se persista. Lute para melhorar e serás feliz. Como todas as grandes coisas, a felicidade não vem de graça. Então aqui o convite para que a gente entenda que todos nós queremos ser felizes, mas a felicidade pede ação, a nossa ação para ser feliz. Aí dá uma comparação da árvore, né? Que assim como ela dá flores e frutos, é uma ação da árvore. Assim, o estado agradável de nossa alma, do nosso espírito, brota dos nossos procedimentos saudáveis. Então a gente deve proceder, as nossas atitudes, pensamentos e palavras devem ser saudáveis, assim nós vamos ter a felicidade. Aí foi uma comparação com as estátuas, pinturas, né? Levaram um longo tempo dos artistas para criá-las. Assim é a nossa evolução da nossa alma. O nosso crescimento interior precisa de controlar os pensamentos, cuidar para que eles sejam sempre pensamentos elevados, cuidar das nossas emoções, que sejam sempre emoções equilibradas. E assim a gente vai se autoeducando e conquistando ideias superiores. E isso envolve a nossa mente com as ideias nobres. Depois que vem a ideia, vem a ação nobre. E aí é o convite de persistir nisso. Cuidar o pensamento, agir no bem, e assim nós vamos conquistando a paz e a felicidade. E isso exige de nós uma luta. Lute para melhor. Lute para melhorar e será feliz. A gente deve buscar a nossa melhora íntima, a nossa melhora da alma, do espírito. Como todas as grandes coisas, a felicidade não vem de graça. É uma conquista, passo a passo. E exige de nós dedicação e esforço. Então, assim, convido a todos os irmãos para nós agora fazer a nossa oração, nos dirigir a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso irmão maior. Senhor, te agradecemos a oportunidade que temos de aqui estarmos unidos e reunidos em teu nome para compreender as tuas leis, trazidas e vivenciadas pelo nosso irmão maior Jesus. Que possamos bem compreender a mensagem de Jesus contida no Evangelho, para que possamos, passo a passo, crescer e nos tornarmos cada vez mais verdadeiramente cristãos. Ajuda-nos, Senhor, através dos teus mensageiros, para assimilar a mensagem da noite de hoje. Abençoe o nosso irmão Glênio, que traz a tarefa do Evangelho da noite de hoje. Que a tua paz permaneça conosco.
Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a continuação do Evangelho do nosso Mestre Maior Jesus e, através desses ensinamentos, da sua palavra e do seu exemplo, a gente possa colocar em prática tudo que nós iremos ouvir na noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, que Ele está, e nos intua a tentar entender o que nós vamos ouvir no estudo de hoje. Então nós vamos dar seguimento ao capítulo 12, que tem como tema Amai os vossos inimigos, e nós vamos estudar hoje o item 2 e o item 4. O item 2 nos diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito que vos reconhecerá dado, que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida estiverem a oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso está em Lucas, capítulo 6, 32 a 36. Agora vem a explicação para nós pelos Espíritos de luz. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso, aquele para quem a vida presente é tudo. Vendo seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar o rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tão pouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que esse último. Então essa é a mensagem que vem para nós da noite de hoje, né? No estudo do capítulo 12 do segmento Amai os vossos inimigos.
E aqui fala, né, em relação aos nossos desafetos, que estão em nosso caminho. E salienta muito bem aqui no texto que essas pessoas que são difíceis para nós, e muitas vezes nós somos difíceis para eles, né? Eles servem de quê? Nos servem de instrumento para a nossa transformação moral. Quer dizer, nos treinam a paciência, nos treina o equilíbrio, né? Nos traz que temos que ser mais empáticos com os nossos irmãos. Então, estão ali colocados no nosso caminho, ou propriamente muitas vezes dentro da nossa família, como instrumentos que vão nos servir para o nosso crescimento, porque vai nos treinar tudo isso que nós falamos, né? As virtudes, né, da paciência, as virtudes, principalmente a virtude do amor, né? Então, não existe acaso. Tudo que está colocado para nós é para nós, né? Deus, na sua grandiosidade, na sua inteligência maior, não erra de endereço, como nós falamos sempre, né? Então, aquilo que chega para nós, e aqui em relação a pessoas que nós não nos afinizamos, né? Não nos afinamos, muitas vezes podemos ter alguns embates de discussão, ou até sentimentos tão ruins, como fala aqui, de rancor, de ódio, de mágoa, né? Eles estão no nosso caminho, chegaram à nossa frente nessa encarnação, porque nós mesmos os colocamos ali, né? Nós sabemos como espíritas que muitas das provas que vêm para nós nessa encarnação foi nós mesmos que pedimos. Muitas vezes nós não seguramos, né? Quando nós estamos lá pedindo que eu quero passar por isso, eu quero, né, me transformar passando por aquilo, lá pelo que nos conta a espiritualidade de luz, nós temos o sentimento de que nós vamos conseguir cumprir tudo aquilo que nós nos colocamos, né, à disposição para fazer. Só que muitas vezes chega aqui e nós não conseguimos segurar. Mas é somente a doutrina espírita, através do seu esclarecimento, que nos explica isso, né? Então, aqui seguindo sobre o texto, que perdoar os inimigos é um conceito presente em diversas tradições religiosas e filosóficas, e geralmente é visto como um ato de libertação e cura emocional, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. O perdão não significa necessariamente esquecer as ofensas, mas sim liberar o ressentimento e a raiva, permitindo que a pessoa siga em frente com mais leveza e paz interior. Então fala, né, realmente todas as religiões, independente de qual seja, exaltam muito sobre o perdão, porque nós como cristãos, né, nós somos seguidores do nosso Mestre Jesus, e uma das coisas que Jesus mais falava, que ele mais exemplificou e que nos explicava era a respeito do perdão. Como o perdão nos faz bem. Como nós nos sentimos melhor quando nós perdoamos alguém. Na verdade, como disse aqui o texto, né, faz bem para nós em primeiro lugar e depois para o nosso irmão também, né? A questão de perdoar pelos erros que eventualmente tenham cometido contra nós. E no significado do perdão do Espiritismo, é um ato de amor e caridade. Perdoar é demonstrar amor ao próximo e a si mesmo, desapegando-se das mágoas e rancores que impedem o progresso espiritual. Realmente, né, a questão do progresso espiritual, através dessas virtudes, e essa grande virtude que é o perdão, é somente o Espiritismo, a doutrina espírita que explica, né, que nós temos como base a reencarnação, que já é um perdão grandioso de Deus, né? Porque nós íamos errando há séculos e séculos, e Deus nos permite reencarnar e estar aqui novamente para corrigir esses erros. Então, o maior exemplo que nos dá é Deus mesmo, né? Que nos perdoa, nos permite voltar, mesmo nós tendo feito grandes erros em encarnações passadas, Ele nos perdoa e nós estamos aqui, né, novamente para tentar resgatar esses erros. E outro das bases fortes do Espiritismo é em relação à evolução, ao nosso progresso espiritual. É a única doutrina que fala sobre que nós evoluímos aqui, que nossa vida não é do berço ao túmulo, que nós não temos só uma encarnação, que nós chamamos, né?
que quem não acredita em reencarnação fala somente uma vida. A nossa vida para o Espiritismo é uma com várias e várias e várias reencarnações. E através dessas reencarnações, nós vamos conseguindo atingir esse progresso espiritual. Erros que eu venho cometendo no passado, eu passo a determinadas encarnações futuras que eu vou tendo, eu não cometo mais aquele erro. Quer dizer, eu já não sofro mais por aquele erro cometido. Porque nós sabemos, né, como humanos e como raciocínio que Deus nos deu, que quando nós erramos, a nossa consciência nos chama e nós sofremos. Não tem como. Não tem como eu me esquecer que eu fiz um erro grande aqui, nessa encarnação, boto a cabeça no travesseiro, passo meses e meses e anos, e eu simplesmente não me lembro mais de uma coisa terrível que eu tenha feito, de uma coisa injusta que eu cometi com alguém, né? Eu fico por isso mesmo, não fica por isso mesmo. Nós somos criados por Deus, Deus colocou em nós a inteligência, o raciocínio, e como nós somos filhos de Deus, dentro de nós, essa questão de nós nos darmos contas do erro, né? De nós pensarmos que eu fiz a coisa errada, é Deus em nós, né? Como Ele é justo, como Ele é bom. Então nós temos isso de ter a certeza que eu não fiz a coisa certa, né? Então a minha consciência me chama em relação a isso. Segue nos dizendo aqui que o perdão para o Espiritismo é uma oportunidade de aprendizado. Ao perdoar, reconhecemos que todos estão em processos de evolução e que as ofensas podem ser reflexos de experiências passadas, tanto para quem ofende, quanto para quem é ofendido. Então, esses desajustes, né, como nós falamos, que muitas vezes acontecem conosco na nossa vida cotidiana, de ofensas e devolver as ofensas com ofensas, nesse desequilíbrio, muitas e na maioria das vezes é realmente irmãos que são nossos desafetos de vidas anteriores. Essa parte do Evangelho nos explica e nos fala sobre isso, né? Que no Espiritismo o perdão é uma ferramenta de transformação. O perdão, quando sincero, liberta o indivíduo do peso do ressentimento e abre espaço para a paz interior, a harmonia e o desenvolvimento das virtudes como a paciência e a tolerância. É o que nós falamos, né? Que o nosso irmão difícil, né, ou nós mesmos somos difíceis para os outros, nós temos esse irmão como instrumento, né? Instrumento para evoluirmos, né? E para treinarmos a paciência e treinarmos a tolerância. Então aqui, em relação ao ódio, ao rancor, a esse sentimento ruim que nós temos em relação aos outros, o Espiritismo nos explica sempre, né, que o ódio, pela energia, o rancor, a mágoa, essa energia é tão baixa que ela nos prende a esse irmão que nós momentaneamente estamos com desafeto, né? Então ele nos faz ficar preso a ele. Já o perdão, né, nós pensarmos no bem, querermos que esse irmão vá bem, né, não desejar mal, que é a coisa principal, ele nos liberta, né, desse ciclo vicioso de ódio e de vingança que pode estar acontecendo, né? Então, o ódio prende e o amor e o perdão liberta. É a explicação que vem para nós. Então, no Espiritismo, o significado do perdão é um passo rumo à evolução espiritual. Ao perdoar, o indivíduo se aproxima de Deus e da lei do amor, contribuindo para a sua própria evolução e para um mundo melhor. Como praticar o perdão? Se fala muito no Espiritismo, né, sobre a lei do amor. O que é a lei do amor? Como nós temos a obrigação de seguir a lei do amor. Jesus trouxe para nós, né? Jesus trouxe para nós claramente tudo o que ele fez e o que ele falou, né? E exemplos que ele deu, foi baseados na lei do amor. Impedir que uma adúltera fosse apedrejada era a lei do amor, né? Curar um irmão, melhorar a vida de determinados irmãos, ele estava cumprindo a lei do amor. E o maior de todos, né? O sacrifício que Jesus, o nosso mestre, teve em vir até nós, trazer o Evangelho, né, que nós estudamos até hoje,
essa é a maior lei do amor que pode existir e que existiu aqui na Terra, que até hoje nós estamos tentando entender, né? A lei do amor que Jesus trouxe até nós. Fala o Espiritismo sobre perdoar a si mesmo. Nós estamos falando em perdão, né? O auto-perdão é o ponto de partida para perdoar os outros. É preciso reconhecer nossas próprias falhas e limitações, sem se culpar excessivamente. Então, nós falamos, né, sempre que primeiro nós temos que nos amar para depois aprender a amar os nossos irmãos, né? E aqui a mensagem que vem reforçar isso, né? Que nós não podemos sabendo que cometemos os erros, né, determinados erros, nós nos autopunir. Quer dizer, nós nos culparmos e não conseguir ou tentar sair daquela culpa que nós estamos nos colocando, né, por erros que nós tenhamos cometido. Vai nos trazer o quê? Desequilíbrio, né? Muito desequilíbrio. Então, nos se culpar em excesso não vai nos ajudar, não vai nos auxiliar em nada. Pelo Espiritismo, nós temos a luz, né, de saber que nós somos espíritos imperfeitos, né, que nós podemos errar hoje, mas logo ali na frente nós podemos acertar esses erros que nós tenhamos cometido, né, que nós não estamos sozinhos, ninguém está sozinho, todo mundo tem Jesus ao nosso lado, tem os espíritos de luz que protegem a nossa terra, nossos guias espirituais que nos amam, né, e nos colocam no caminho do bem sempre, e tem Deus, né, que nos criou e como Pai Ele nunca vai nos desamparar. Então, essa questão de se autopunir, né, e não ter o auto-perdão, que é o primeiro passo para nós crescermos, né, para nós tirarmos de nós todo aquele peso, para tentar perdoar o nosso irmão, né, que tenha cometido alguma coisa grave contra nós. Também o Espiritismo nos traz orar por aqueles que nos ofendem. A oração, por ser uma ferramenta poderosa para aliviar o coração e fortalecer a intenção de perdoar. Nós sabemos, né, o poder da prece. Nós aprendemos na doutrina espírita como nós conseguimos nos ligar a Deus de duas formas. Primeiro, fazendo o bem, obrigatoriamente fazermos o bem. E segundo, através da prece, né? Então, te ajuda que o céu te ajudará. Se você está pedindo alguma coisa, que você está necessitando, independente do que for, primeiro você tem que ser uma pessoa do bem, né? Fazer o bem, amar o próximo e tentar auxiliar da melhor forma possível. E através disso, através das orações, das preces que nós nos ligamos a Deus, com certeza Ele vai nos escutar, né? Também não guardar ressentimentos em relação a essa relação do amar o seu inimigo, né? O rancor e o ódio são sentimentos que nos aprisionam e impedem o nosso crescimento. É preciso desapegar-se deles e buscar a paz interior, como nós falamos, né? Para nós termos a paz, primeiro nós temos que nos auto-perdoar e depois seguir o caminho do bem, nos transformando, fazendo a nossa reforma íntima, como fala tanto, né, a doutrina espírita, né, e nos melhorando. Aí realmente nós vamos buscar a tão procurada por nós a paz, né? Buscar retribuir o mal com o bem, demonstrando compreensão e paciência com as imperfeições alheias, como nós falamos, até porque nós também somos imperfeitos, né? O perdão no contexto espírita não é apenas uma questão moral, mas também um caminho de cura interior e a evolução espiritual, permitindo que o indivíduo se liberte das amarras do passado e viva em harmonia com o próximo e com Deus. Nós trouxemos aqui então, em relação ao acaso, né, que não existe acaso. Isso é uma das coisas que a doutrina espírita bate muito e traz para nós, né, em relação ao acaso. Então, nós sabemos, né, pelos estudos e pelas orientações vindas até nós, que nós estamos aonde nós devemos estar. Que o endereço, né, que eu estou hoje, com aqueles irmãos, com os pais que eu tive ou que eu tenho, com os familiares que estão em volta de mim, aonde eu trabalho, os amigos que eu fiz,
os ressentimentos que eu tenho com determinadas pessoas não são coisas ao acaso. Isso já vem ao longo das nossas existências, né? Ao longo das nossas reencarnações. Então, nós estamos no lugar onde nós precisamos estar. Isso é o que a doutrina nos ensina. Nós não estamos ao acaso do lado daquelas pessoas que estão convivendo comigo hoje, né? Então, falamos a respeito do acaso, né? Também em relação aos desafetos, que aqui nós estamos falando dos chamados inimigos, né? Quer dizer, das pessoas que nós não conseguimos conviver ou temos problemas sérios, que não é ao acaso. Nos diz assim: no Espiritismo, o acaso é visto como uma força que rege os acontecimentos. No Espiritismo, o acaso não é visto como uma força que rege os acontecimentos. A doutrina espírita, baseada na lei de causa e efeito, considera que tudo na vida possui uma razão de ser, mesmo que nem sempre seja compreendida no momento. Assim, eventos que pareçam aleatórios são, na verdade, consequências de ações passadas, escolhas e aprendizados, tanto desta quanto em outras existências. Deixa bem claro para nós, né? Nos fala sobre a lei de causa e efeito, que o Espiritismo enfatiza que cada ação gera uma reação e que as experiências que vivemos são resultados de nossas escolhas e atitudes anteriores. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, questiona a ideia do acaso na questão número 8 do Livro dos Espíritos, obtendo como resposta que a harmonia do universo revela desígnios e não combinações fortuitas. Aí nós fomos no Livro dos Espíritos para ver o que diz, né, a questão número 8. E realmente fala do acaso. A pergunta que foi feita por Kardec: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária ou uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? A resposta dos Espíritos: é absurdo que o homem de bom senso possa considerar o acaso um ser inteligente. E demais, que é o acaso? Nada, eles respondem. A harmonia existe no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação planetária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então, você achar que, como voltando a nós falarmos, que nós nascemos aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na família que eu vim, na minha cidade, estou aqui agora, é acaso? É, né, você brincar com a inteligência divina. Se nós temos um ser que rege o universo, se nós temos Deus que sabe tudo, até uma folha que cai, Ele sabe que vai cair, nós vamos estar no lugar que não era para nós estarmos, que nós fomos colocados errado naquela família, que o meu corpo físico veio dessa forma, que a minha inteligência é mais limitada ou menos limitada. Eu vou dizer que isso é obra do acaso? Não, né? O acaso não é inteligente. A formação do universo é obra do acaso? Não. A formação dos planetas, da Via Láctea, de todas as constelações que nós temos aí é o acaso? Não. Esse equilíbrio que tem, por exemplo, no nosso planeta, do ecossistema, é acaso? Não pode. Esse acaso não pode ser tão inteligente assim. Então nós temos um ser, né, que nos coloca, voltando a nós, agora como espíritos imortais, aonde nós devemos estar, né? Aqui diz então: atribuir que tudo é ao acaso é algo tão simples e despretensioso que acabou ganhando a mente de muitos que se perdem no raciocínio sobre uma inteligência primária que conduziu toda a obra da criação. É o que nós falamos, né? A explicação de tudo que está ao nosso redor e que está no espaço não pode ser obra do acaso. Como juntar todos os elementos para a formação do planeta? A posição certa em relação à distância do Sol, a inclinação do mesmo, aos outros planetas do sistema que desempenham funções protetivas, além da base da vida em uma pequena bola de matéria sólida?
existe uma inteligência primária que conduziu todas as leis que regem o universo e que não estão presas ao mistério inefável, mas são tão palpáveis quanto a matemática e a física, né? A explicação aqui, então, que essa inteligência primária, que é Deus, né, que criou tudo, né, não deixou de existir um mistério em relação a isso. Não existe mistério para a formação de tudo que nós vemos ao nosso redor e para a nossa formação. Criado como espíritos simples e ignorantes e colocados para evoluirmos através das várias e centenas de reencarnações que nós chegamos até aqui hoje. É só nós olharmos como se comportava o homem pelos estudos lá na época dos primatas, né? O homem primitivo que passou a existir, como era o comportamento de vida deles, como eles sobreviviam, né? O que eles tinham de tecnologia, que era zero, e vermos até onde nós chegamos hoje, o que nós temos à nossa volta, né? Todas as facilidades que nós temos hoje através da evolução tecnológica, e o homem evoluiu moralmente também, né? Por maiores que continuam sendo muitos erros nossos, mas um criminoso não fica impune, né? Não precisamos nem dizer, nós temos leis que nos protegem. Continua acontecendo essas barbáries, ainda continua, mas está errado por Deus, com certeza, né? Pela avaliação das leis divinas, mas pelas leis humanas que vêm evoluindo ao longo dos tempos também, né? Então diz aqui, isso tudo vale para o nosso estudo de hoje. Achar que a constituição familiar que temos, que os amigos que se encontram e se aproximam por afinidade, que as facilidades ou dificuldades que temos em realizar determinadas tarefas, que é os chamados dons, né? E por fim, que as antipatias ou repulsas com determinadas pessoas são ao acaso. Se acharmos isso, é desconhecer ou não acreditar nas leis divinas. Não existe acaso. Então, aqui, né, reforçando o que nós falamos. Como o nosso tema é, né, perdão aos inimigos, né, devolver o mal com o bem, a gente traz para nós que esses fatos que acontecem, né, essas histórias que acontecem na nossa vida não são ao acaso. Elas são necessárias para o nosso crescimento. Tudo que veio até nós é necessário, né, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento espiritual. E aqui só recordando um pouquinho, né, sobre as leis, que são leis divinas, né? Na Bíblia se fala da lei do plantio e da colheita, muitas vezes na Bíblia, né? Na física, que nós estudamos, se fala em lei de ação e reação. E o Espiritismo, né, que são todas as mesmas leis, o significado sempre é o mesmo, nos fala sobre a lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa, né? Ação e reação, plantio e colheita e lei de causa e efeito. Quer dizer, o que eu jogo no universo, através das minhas atitudes, vão voltar para mim. Então, a orientação é que nós sejamos inteligentes, né? Que nós jogamos coisas boas para o universo. Quer dizer, que nós tratamos os nossos semelhantes bem, com amor, com respeito. Porque vai vir para nós o quê? O amor e o respeito. No momento que nós formos desequilibrados ao ponto de maltratarmos o nosso semelhante, fazermos atrocidades, desejar mal, querer que só eu e a minha família vão bem e sejam felizes, o que vai acontecer com o universo? Vai voltar para nós. O desamor, vamos receber ódio, vamos receber injustiças, né? Então, inteligentemente é a forma da gente entender essa lei, né? E eu trouxe aqui, como nós falamos sempre, se você não quer acreditar que o que o Espiritismo explica sobre a lei de causa e efeito, que tudo que você causa vai ter um efeito sobre você, que o que você está passando hoje foram causas que você fez nessa ou em outra encarnação, então acredita na física, então, né? Esquece a religião, esquece a ciência, então vê a lei da física, que a lei da física é a lei da ação e reação. Eu trouxe para nós aqui, ó, na física, a lei da ação e reação também é conhecida como a terceira lei de Newton. Estabelece que para cada ação
há uma reação oposta de igual intensidade. Em termos físicos, isso significa que quando um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo corpo exerce uma força de igual magnitude e direção, mas em sentido contrário sobre o primeiro corpo. Quer dizer que a força que eu exerci, a ação que eu fiz sobre o corpo, né, sobre a matéria, aqui está falando sobre a matéria, vai ter uma reação contrária de igual valor em sentido de volta para mim. Isso aqui vale para o espírito, isso aqui vale para a nossa vida. O que nós fizermos e largarmos aqui, né, com a intensidade que nós fizermos, se for trabalhar no bem, se for para o bem, voltará uma força contrária de mesma intensidade do bem. Se for para o mal, se eu desejar o mal, se eu for desequilibrado nesse sentido assim, de querer o mal para o meu irmão, né? Se eu for injusto, se eu for preconceituoso, se eu não aceitar os irmãos como eles são, o que vai acontecer comigo durante a minha encarnação? Vão ser preconceituosos comigo, vão ser injustos comigo, não vão me aceitar como eu sou, né? Então é bem simples. Essa lei é tão simples, tão fácil de entender, né? Só que infelizmente ainda nós não conseguimos entender. Ainda nós estamos engatinhando, né? Tentando entender essa lei, né, divina, que seja pela física explicada aqui na matéria, ou seja pela espiritualidade, né, que veio através do Espiritismo para nos colocarmos e nos ensinarmos. Então, para encerrar, nós temos aqui, pela dificuldade que nós temos de perdoar, né, e de querermos a vingança do nosso irmão, que há pessoas que dão grande prova de coragem em alguns pontos, mas não revelam a investida da ingratidão, da calúnia, do cinismo e da falsidade da infidelidade. Realmente fortes são aqueles que conseguem conter-se diante de uma agressão. A verdadeira fortaleza está nas almas que não se descontrolam quando são ofendidas, que não se impacientem quando são incomodadas, que não se perturbam quando são incompreendidas, que não se queixam quando são prejudicadas. Verdadeira coragem é aquela que o Cristo nos deu o exemplo. Ele sofreu a ingratidão daqueles a quem havia ajudado, enfrentou o cinismo dos agressores, foi ultrajado, caluniado, cuspiram-lhe no rosto e o crucificaram. E ele tomou uma única atitude, o perdão. Por várias vezes em sua passagem pela terra, o homem de Nazaré teve motivos de sobra para revidar ofensas, mas sempre optou pela dignidade de calar-se. Diante das agressões recebidas, o meigo rabi da Galileia passava lições grandiosas, como aconteceu com o soldado que o esbofeteou quando estava de mãos amarradas. Sem perder a serenidade habitual, o Cristo olhou-lhe nos olhos e lhe perguntou: se eu errei, aponta o meu erro, mas se não errei, por que me bates? Essa é a atitude de uma alma verdadeiramente grande. Pense nisso. Se Jesus tivesse parado em meio ao caminho do Gólgota, largado a cruz injusta do suplício, para se voltar contra os seus agressores e exercer sobre eles o direito da vingança, certamente não o teria passado à posteridade como guia e modelo de perfeição e de amor. Então aqui, como espíritas, né, como religião, como ciência, como filosofia de vida, o Espiritismo traz para nós, né, Jesus como referência. Jesus é a maior referência que nós temos aqui no nosso planeta. Tudo que ele exerceu, todas as suas ações, devemos segui-las. Difícil ainda para nós, com certeza, como espíritos em evolução ainda, né? Longe da grandiosidade da luz do nosso Mestre Jesus, mas nós temos a cartilha, nós temos o Evangelho, na doutrina espírita nós temos todas as obras básicas que nos mostram o trilho que devemos seguir. Então, que mais uma vez esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus fiquem gravados em nós, e quando nós sairmos da porta para fora,
no nosso dia a dia, a gente, quando for fazer alguma coisa ruim para o nosso semelhante, for pensar mal de alguém, paramos um pouquinho e pensamos que pode ser conosco que também aconteça. Então, que tenhamos, mais uma vez esse ensinamento que foi trazido, que possamos colocar ele em prática, e que a gente, aos pouquinhos, mesmo sendo endurecidos como nós somos, nós possamos ir nos melhorando cada vez mais. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre e nos auxilie a sermos pessoas de bem. Que assim seja. Obrigada, irmão Glênio, pela explanação do Evangelho. Então, para nós finalizar, amar o inimigo, hoje estudando a doutrina espírita, nos diz o que é amar o inimigo. Se a gente sabe que a pessoa não gosta de nós vamos lá conversar com ela, ficar com ela? Não. É afinidade, são vibrações. Amar o inimigo é não querer mal a ele, é perdoá-lo, é compreendê-lo, é ajudar ele quando Deus colocar ele no nosso caminho e nós poder socorrê-lo, auxiliá-lo. Isso é amar o inimigo. E alerta a doutrina espírita para que nós não sejamos inimigo de ninguém. É natural a gente ter inimigo quem não gosta de nós. Aí o problema é dele. Agora, quando nós não gostamos de alguém, o problema é nosso. E nós vamos prestar conta por nós, não pelo outro. Então, amar o inimigo é orar por ele, é perdoá-lo. Isso é o perdão. Como a doutrina espírita nos explica, a maior caridade que nós podemos fazer é dar o perdão. É a maior das caridades. É a mais difícil, mas é a maior. Porque ajudar, dar uma roupa, dar um alimento é fácil. Tirar do bolso o dinheiro. O que é difícil é perdoar. Então, que a gente deve treinar o perdão. O perdão a nós mesmos e o perdão ao próximo. Então, Jesus, o amor em essência, nos convida para a gente amar o inimigo. Imagina, então, amar nossos familiares, nossos amigos, a nós mesmos. Como é bonito esse ensinamento de Jesus sobre o amor. Então, assim, vamos agora fazer a oração de encerramento. Cada irmão pode pensar na pessoa que de uma maneira ou de outra gostaria de auxiliar. E essa energia interceda a Deus, que Deus interceda nela e leva a todos e a cada um que nós estamos trazendo no pensamento e no coração as bênçãos divinas. Que Jesus abençoe a todos aqueles que trazemos na nossa mente e no nosso coração. Que Jesus abençoe a todos nós que aqui estamos e que possamos sair daqui e botar em prática o ensinamento de amar os inimigos. Que Jesus abençoe todos os doentes do corpo e os doentes da alma, onde estiver o irmão nosso passando por dificuldades, que a misericórdia de Jesus chegue a eles. Senhor, olhe pela humanidade, nos ajude a viver em paz, conosco mesmo, com a nossa família, a paz no Brasil e a paz no mundo. Que possamos ser realmente irmãos na essência divina de Cristo Jesus. Rogamos que abençoe a água, que cada um vai fazer dela o uso. Abençoe a todos os passistas que possam desenvolver a sua atividade da fluidoterapia com amor. E abençoe todos aqueles que os nomes estão na caixinha das orações. Jesus,
fique conosco e nos ajude a ficar contigo sempre.